estou aqui para entrevistar o diretor Marcelo Antunes, que é o diretor do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que está estreando aí nos cinemas. Tudo bom, Marcelo? Parabéns pelo filme. Obrigado. Como é que veio o convite para dirigir o filme? Veio do produtor. O produtor teve essa percepção, né? Ele estava, acho que, antenado, né, com o que estava acontecendo. Diz ele, eu só sei depois que aconteceu, mas diz ele que ele estava num projeto de tráfico de armas e drogas, um filme, né, que ele queria fazer nessa linha, e isso em 2015. E ele foi surpreendido com a prisão de Marcelo Odebrecht. Acho que o Brasil foi surpreendido com isso, né? Quer dizer, os empreiteiros já tinham sido presos, o que era realmente surpreendente, mas ninguém imaginava que essa coisa ia para frente dessa maneira. E aí ele teve essa percepção que essa história era cinematográfica, né? Porque ela começou lá atrás com doleiros, com grupos de doleiros, e de repente começa a mexer com poderes antigos do Brasil. E aí no final do ano, desse mesmo ano de 2015, eu tinha acabado de lançar um filme e ele me procurou e me fez o convite. Eu achei, obviamente, era tudo que eu queria, né? Seus outros filmes têm um outro estilo, né? Mais comédia, né? Isso, são todos comédia. Como é que foi migrar para esse estilo policial, assim? Na verdade, tem mais uma questão só de satisfação pessoal, né? Não técnica, de satisfação pessoal, porque é o gênero que eu mais gosto de assistir, é o gênero que eu mais gosto de ir ao cinema, né? Porque tem um pouco de ação e ao mesmo tempo tem uma trama, então é o gênero que eu mais gosto, é o thriller. E a gente não tem essa tradição no Brasil, então, infelizmente, né? Tem tanta história boa para se contar no Brasil e isso baseado em fatos reais, e fora as outras ficcionais que a gente possa inventar, mas o povo brasileiro gosta de ir pro cinema para ver esse gênero, mas são filmes americanos. Então, foi uma grande oportunidade de poder abrir um novo gênero em cima de um tema tão apelativo, né? Ele é tão de interesse de todo mundo, né? Tão atual, né? E tão atual. E, então, agora, na verdade, assim, tecnicamente não faz diferença porque é o que eu digo, né? Não existe diretor de ação, diretor de comédia. Somos cineastas. E como cineasta estamos atrás de boas histórias, né? E a Lava Jato é uma ótima história, então veio... Pois é, por falar em história, o filme ele termina, tem uma cena pós-crédito, né? Que confirma que vai ter uma sequência, enfim, já fiquei sabendo que já está sendo produzida uma sequência, já estão querendo a gente, na verdade, já está em desenvolvimento de roteiro. Isso. Quais são as próximas etapas assim, que você imagina que vai abordar numa sequência? Todo dia nós somos surpreendidos por novidades, né? Hoje, ontem, por exemplo. É o que a gente fica brincando corriqueiramente, né? Os roteiristas de Brasília são mais criativos que a gente, né? Não dão sossego. Mas a gente já está em desenvolvimento de roteiro. A ideia é que a gente comece o segundo filme perto de onde paramos o primeiro, né? Que é em março de 2016. Então a gente quer ver se a gente começa por ali, abril, que eu acho que é por volta do impeachment da Dilma, né, na Câmara dos Deputados primeiro, né, ali, talvez a gente comece o filme por volta dessa época e a gente vai tentar trazer o filme até os dias de hoje. Entendi. Né? O foco vai continuar como Polícia Federal. Sim, os nossos protagonistas, assim, a gente mantém os mesmos, né, ou seja, vai continuar sendo um filme investigativo. A gente não pretende mudar o foco e mudar isso para o judiciário, por exemplo. Agora, naturalmente, a gente percebeu ao longo do ano passado uma divisão, não é exatamente uma divisão, porque parece, né, uma cisão, mas não é isso, mas é que é uma nova frente, né, de investigação. Você vê que o Ministério Público, ao longo do ano passado, a partir de abril, né, março, abril, você percebeu o Ministério Público muito mais ativamente investigando do que antes. Então isso, obviamente, também vai estar retratado no filme. Né? Então você vai ver a Polícia Federal investigando, mas você também vai ver o Ministério Público investigando. Agora, a ação investigativa, ela continua sendo a polícia porque é assim na realidade. Né? O Ministério Público não faz busca e apreensão, não faz prisão, não faz nada. Né? Ele, na verdade, ele investiga do ponto de vista de escritório. Né? Mas isso vai estar retratado no filme. Vocês estão pensando em sequências e tal, mas você acha que essa história no mundo real vai ter fim, isso aí? Por enquanto eu espero que não, porque eu acho que não é a hora de parar. Eu acho que você viu um grupo, né, de atores políticos e empresários já expostos, agora com a justiça, mas enfim, eles estão expostos aí os seus feitos. Mas a gente tem certeza, ninguém tem dúvida que não são só esses, né? Infelizmente isso revelou o que todo mundo já tinha percepção, né? Que a classe política, que o mundo político está corrompido, né? E a gente precisa entender, não é todo mundo, mas não são só esses, né? A gente precisa se aprofundar um pouco mais, entender dentro de todos os partidos até onde vai a sujeira. Não é essa sujeira, é qualquer sujeira, né? E é uma oportunidade do povo pelo menos tomar ciência.
porque no final das contas a decisão sempre está na nossa mão, né? E é bom que esteja, né? Na nossa mão. E isso também é uma mensagem que a gente tenta trazer com o filme, lá pro final até. A gente tem uma tradição, eu acho que o mundo tá meio assim, né? Você vê as franquias de super-herói, né, no cinema, como é que estão tão em evidência. Eu acho que o mundo tá carente de heróis. Mas a gente precisa entender que a gente tem que abrir mão um pouco desse desejo, dessa visão um pouco maniqueísta, um pouco paternalista, né? Porque a figura do herói é um pouco isso, né, também. E tomar para si as rédeas, entendeu? Ninguém vai resolver o problema do Brasil, é a gente que vai ter que resolver mesmo, infelizmente, entendeu? A gente. É fiscalizando quem a gente coloca lá, né? É colocando pessoas cada vez melhores lá, com falhas, porque somos todos seres humanos, mas a gente precisa fiscalizar e quando a coisa... perceber que a coisa tá indo ruim, tira e vamos colocar outra, entendeu? Tá na nossa mão. Nesse mundo que as opiniões estão tão polarizadas, esquerda, direita, enfim. Como fazer um filme com um tema político sem tomar partido? É muito difícil, na verdade, você não ser observado como um filme com posição partidária, né? Isso aqui é muito difícil. Eu acho que a gente está vivendo, você colocou bem, né? A gente não está vendo um Brasil polarizado, a gente está vendo um mundo polarizado, né? Você vê o mundo de uma maneira geral muito de extremos. Acho que isso é um conjunto de fenômenos que, enfim, que aconteceram concomitantes e agora a gente está vivendo essa situação. Posições moderadas, equilibradas, não atraem ninguém, né? Todo mundo quer clicar no link que tem a matéria mais sensacionalista para um lado ou para o outro, mais bombástica, né? Todo mundo quer saber o famoso babado. É verdade. Então é isso que todo mundo quer. O que a gente tentou fazer é manter o ponto de vista dentro da investigação, para a gente não contar essa história sobre outros pontos de vista, a não ser da investigação, porque é um filme investigativo. Isso foi a primeira decisão que a gente tomou para minimizar a percepção de partidarismo. Quando você começa a fazer cenas, por exemplo, né, onde investigados se falam, e você, mesmo que isso esteja relatado, mas você vai ter que começar a ficcionar mais, você precisa... E aí a gente tentou evitar esse tipo de coisa. Mas o que a gente tentou fazer mesmo foi tentar se cercar do maior número de fatos possíveis, reais, né? A gente leu todas as denúncias, viu todos os vídeos que estão aí no YouTube de delação de Paulo Roberto Costa, de Marcelo Ademar. A gente tentou ver tudo e tentar extrair o que era mais interessante do ponto de vista artístico, né? Esse foi talvez a maior medida para não ser político, é se pautar dentro do artístico. Então, dentro de todos os eventos da Lava Jato, o que serve do ponto de vista artístico? Bom, a virada do primeiro ato para o segundo ato, o que é interessante? Delação de Paulo Roberto Costa, porque ele transforma uma investigação de doleiros depois no que de fato virou. Então é interessante para ser a nossa virada de primeiro ato. Bom, como é que é a virada de terceiro ato? Foi um momento para baixo, meio conturbado, onde o mundo se dividiu, o Brasil se dividiu. A condução do presidente Lula foi isso. Então, bom, como é que é o meio do filme? O meio do filme, talvez Marcelo Odebrecht ali no meio, porque foi onde levou, né, até a virada de terceiro ato. Então, todas essas escolhas foram tomadas do ponto de vista artístico. Essa eu acho que foi a melhor decisão que a gente teve para poder evitar ser político. Agora, a interpretação das pessoas a gente não tem como controlar e nem deve. Pois era, o que eu ia te perguntar, assim, como lidar com isso daqui para frente? Porque muita gente vai, com certeza, mas eu acho que é natural, eu acho que é natural. Acho que é natural. A gente está vivendo, como você disse, né, um mundo polarizado. A gente está sendo exposto... Intolerante, eu diria. Intolerante também, eu concordo, mas eu vou te dizer, eu acho que a gente está evoluindo de qualquer maneira. Sim. Porque a gente viveu muitos anos de boca calada, assistindo passivamente, durante um tempo passivamente, porque era impedido mesmo, né? Na época da ditadura, se você falasse, sumia, desaparecia, morria. Então, acho que a gente ainda está vivendo isso. Mas a gente está na infância ainda dessa democracia, debatendo e tudo. É normal que haja às vezes esse debate um pouco atabalhoado, um pouco polarizado, um pouco agressivo, mas eu acho que a gente está evoluindo. E a gente não deve ter preocupação em relação a isso, sabe? Eu acho que a interpretação das pessoas é livre, deve ser. Graças a Deus que é, né? E uma obra artística serve para isso também? Serve para isso. Serve para toda obra, seja um livro, um quadro, um filme, seja o que for, ele se completa na visão individual do espectador. Exato. E tem que ser assim. Isso é que é o bacana. Senão a gente está com outros interesses. Eu acho que não deve ser assim. Então... O filme, logo no começo, ele tem uma explanação em off
que eu, pelo menos, remeti muito ao Tropa de Elite. O personagem do Antônio Caloni é ele meio que narrando a história, me lembrou muito o personagem do Wagner Moura no Tropa de Elite, né? Isso chegou a ser alguma referência pro roteiro? Não, na verdade, assim, eu já escutei isso também, mas é engraçado. O personagem do Ivan, ele narra quase até o meio do filme, depois ele não narra mais, depois só lá no encerramento. E é um outro tipo de narrativa completamente diferente. Eu acho que ele não se assemelha em nada com o Tropa de Elite. E também o Tropa de Elite não foi o primeiro filme a trazer off, nem no Brasil. Sim, claro. Né? Você tinha um Homem que Copiava, né? do Jorge Fontana, você tinha vários filmes que narravam, né? E eu acho que o que as pessoas talvez estejam identificando é por ser um filme policial. Aí talvez fala, um filme policial que tem narrador aí, Tropa de Elite, mas na verdade isso é um recurso do cinema mundial, né? Eu acho que ele ajuda ao entendimento e tal, mas ele não tem. E outra coisa que eu senti muito foi influência, talvez, não sei, do seriado 24 Horas, talvez. Não, também não foi referência pra gente. Agora, é lógico que pelo fato de ser um thriller, aí entra um pouco do gosto pessoal mesmo. É claro que eu vou tentar fazer as pessoas ficarem grudadas ali na cadeira e tensas com os acontecimentos. A gente não tem muita história dentro da Lava Jato que permita isso, né? A gente tem lá o iniciozinho, que é a sequência do Caminhão dos Palmitos, você tem um pouco a perseguição do Youssef, que eu dei uma pimentada nas duas, para trazer a sequência de ação. No resto, na verdade, a gente não tem muito esse esquema de 24 horas, porque 24 horas é sempre o mundo acabando. Né? E não é isso, né? É risco de vida, de integridade física. Não é isso que acontece. No filme a gente não força essa barra. O que a gente tenta fazer só é as pessoas terem a percepção sensorial, né? Sentir sensorialmente que aquela história está em risco. Né, que a Lava Jato está em risco. Sim, Então a gente usa vários recursos para as pessoas entenderem, porque é difícil, né? Uma história que racionalmente as pessoas não conseguem identificar muito, né? É muito mais fácil você identificar risco de integridade física, né? Como medo. Mas essa história, ela tem um risco real. Mas tem momentos né? de tensão, o filme tem momentos de tensão, então a gente tenta, obviamente, pesar. Eu tentei pesar, as pessoas terem essa percepção de perigo mesmo. Queria que você convidasse o pessoal que está assistindo para assistir o filme. Espero vocês, dia 7 de setembro, para assistir Polícia Federal, a Lei para Todos. Meu nome é Marcelo Antônio, sou diretor do filme, vocês vão amar. Compre uma pipoca, se divirta, não comam pizza depois, que não é uma boa coisa, mas se divirtam, tá, gente? É isso. É isso. Obrigado.